Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos de novo nossa aula virtual, né? A gente continua ainda na mesma situação, né? Mundial. E então, no que eu puder ir trazendo essa informação para vocês do conteúdo de matéria com o vídeo, a gente vai continuar fazendo, tá? Para tentar suprir a parte presencial, pelo menos, tá joia? O que eu vou pedir para vocês hoje, né? Peguem a Constituição Federal, que a gente vai trabalhar com a Constituição Federal, a Lei Complementar 140 de 2011, tá? E a Política Nacional do Meio Ambiente. O que a gente vai tratar na aula de hoje? A gente vai falar sobre a repartição de competências em matéria ambiental, né? Para quem compete o quê? O que o município é responsável, o que o estado é responsável, né? O que compete para a União. Então, a gente precisa só entender isso para saber até que ponto a nossa normativa vai abraçar determinadas situações, né? O município, por exemplo, pode legislar em relação ambiental a absolutamente tudo, né? E o estado, né? E a União. Então, a gente, para ter essa compreensão de até onde que vão essas competências, né, em matéria ambiental. Recadinhos, tá? Se tiverem problema de acesso no SEI, manda o WhatsApp, que a prof, inclusive vai estar online com vocês durante a aula, né, o horário de aula, para eu poder pedir pro Josivan, né, pessoal da TI, arrumar qualquer problema. Se ouvirem barulho de bichinhos, já sabem, o prof está em casa, né? Então, vai ter de repente algum barulhinho aqui, mas sem problema, tá? Então, vamos lá entender. Vamos começar a fazer essa leitura dessa repartição de competências, tá? Então, vamos lá. O artigo 1º da Constituição Federal. O que ele vai trazer, né? Ele fala que os entes federativos, eles são dotados de tríplice capacidade de organização, autogoverno, né, e autoadministração. Então, e que por isso, tá, eles constituem o Estado Federativo Brasileiro. Então, vamos ao que está escrito nesse artigo 1º, né, da Constituição Federal. O caput dele fala o seguinte, né? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então tá lá, né? Então a gente tem que isso que os entes federativos, eles são dotados dessa tríplice capacidade de autonomia em sua organização, no autogoverno e autoadministração, tá? O artigo 18 também da CF vai falar o seguinte, né? A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Então, olha só, está trazendo que os nossos entes federativos são autônomos, mas possuem algumas delimitações dentro das suas competências, né? Vamos além ainda, artigo 18 da CF, né, que vai falar o seguinte, que o Estado é composto da União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, então, rebatendo ali, tá? Então, o que acontece? O nosso sistema federativo, tá, ele vai incluir também os municípios. Por que os doutrinadores ambientais, eles batem muito nisso? Porque até um determinado tempo, os municípios, eles tinham grande dificuldade para fazer a sua legislativa em relação à matéria, legislação em relação à matéria ambiental, né? Porque acreditava-se que eles não tinham competência para isso. E aí precisou fazer essa interpretação da Constituição Federal, desses artigos que eu acabei de ler para vocês, e trazer uma legislação federal que trazia os municípios para atuação ativa na preservação do meio ambiente, tá? Então, quando a gente fala, né, que a inclusão desses municípios entre os entes federativos, né, que na maioria dos países inclusive não ocorre, tá, do Brasil, isso característica que a nossa Constituição Federal traz, tá, teve já problemas doutrinários, já teve conflitos. Hoje não tem conflito, a gente sabe que o município pode atuar legislando em relação à matéria ambiental, tá?
Mas por quê? Porque vai se respeitar o que está na nossa Constituição Federal em relação aos entes federativos, tá? Porque são cláusulas pétreas. Então, assim, elas têm que ser respeitadas, pois o artigo, por exemplo, artigo 60, né, da Constituição, também, no seu parágrafo 4º, inciso 1, tá? Diz que essa matéria que traga direito fundamental, inclusive é cláusula pétrea, então não pode ser alterada, tá? Vamos entender então a distribuição das competências dentro da CF. Né? Dentro da CF tem uma distribuição funcional do poder, né? Que é o quê? O gestor ele tem que ter a capacidade, né, de decidir, tomar uma decisão eficaz, né, aquela que ele acredita que possa ser adotada, né, e aí precisa para isso ter o respaldo legal para os seus atos, né. Então essa distribuição funcional ela é feita inclusive dentro das esferas das 3 funções estatais mais essenciais, né, que é a legislação dos entes, né, federativos, a administração, né, que vai acabar fazendo com que o gestor faça o manuseio, a distribuição desses recursos públicos e a execução das leis, né, dentro das políticas públicas, e a jurisdição, né, que daí é a pacificação desses conflitos sociais e a execução das leis, né. Então, é possível se falar em competência legislativa, administrativa e jurisdicional, né? Já que o poder ele é uno, é indivisível e é exercido pelo poder legislativo, pelo poder executivo e pelo poder judiciário. Então, não interessa em particular, né, a competência jurisdicional, né, tendo em vista que se trata de matéria afeta ao direito processual, constitucional, eleitoral, civil, penal e do trabalho. Tá? A organização administrativa do Estado, né, ela está relacionada à distribuição dessas competências. Então, o Brasil adotou o quê? Somos federados, né? Que é uma forma de Estado que vai acabar atribuindo ao ente federativo determinada autonomia pública, né? Então é o que a gente fala do poder tríplice, né? A atuação tríplice ou tripartite em alguns casos, né? Porque vai atuar nas 3 esferas, né? Município, Estado, União. Quando tudo que vocês ouvirem falar de poder tripartite são os 3 atores, União, Estado e Município, atuando conjuntamente. Tá? Então, o que a gente tem que reforçar, né? Por exemplo, a lei complementar, tá? 140 de 2011, que é a lei que traz sobre essa divisão de competências, tá? Que ela se originou dessa estrutura que a própria CF traz para a gente, né? Desses 3 entes federativos, né? Ela vem trazendo o quê? Ela delimita a atuação do município, do Estado e da União na esfera ambiental. Então, qual que vai ser a lei? Lei complementar, número 140 de 2011, que vai trazer especificamente a divisão e as competências ambientais de cada ente federativo, tá? Então, toda vez que a gente tiver dúvidas ou precisar saber, né, onde é que está a competência do Estado, onde está a competência do município na questão de matéria ambiental, a gente vai ter que se socorrer da Lei Complementar 140 de 2011. Tá? Então, quando a gente fala da matéria ambiental, a gente vai não só da 140, mas da Constituição Federal. Por quê? Porque a vez ou outra ainda é um tanto quanto complexo falar de um regime de competências que seja único e exclusivo de determinado ente federativo, tá? Acaba que eles se casam, eles se complementam, tá? Então, quando a gente fala, né, da Constituição Federal, a tratar da organização político-administrativa, tá? Ela dispõe o quê? Né? Basicamente sobre 2 tipos de competência, a administrativa e a legislativa, tá? Então, a administrativa para o Poder Executivo, né? E a legislativa, né, para as esferas do legislativo de cada ente federativo, né? A Câmara dos Vereadores no município, a Assembleia Legislativa no Estado, né? E ao Congresso
na esfera da União, tá? Vamos abrir a nossa CF aqui para a gente dar uma compreendida, tá? Nessa competência que tem na Constituição Federal e os artigos, tá? Que falam sobre isso. Vamos fazer uma leitura desses artigos também, tá? Quando eu falo de competência administrativa ou material, tá? Eu vou ter uma competência exclusiva e uma competência comum. Essa competência comum também pode ser chamada de cumulativa ou paralela, tá? Quando eu falo da competência exclusiva em matéria administrativa ou material, por exemplo, a CF fala que a União ela tem a sua competência exclusiva. Já a competência comum, ela vai caber para a União, para os estados, o DF e os municípios, tá? Vamos dar uma olhadinha no artigo 21 da CF. Então, vamos lá, artigo 21, né? Compete à União, vamos então ver aqui. Entre todos os seus incisos, né, a parte ambiental. A gente vai ter a partir aqui, deixa eu ver, é o 20, não, é o 13, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, 14... 19, tá? A partir do inciso 19. Então, começa a competência exclusiva da União, né? Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Tem mais outros dois incisos. Vamos lá. Dentro do caput da CF, nos incisos também, ó. Por exemplo, aqui, ó. Que o artigo 21 menciona, ele se correlaciona, tá? Aí no inciso 23 também. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer o monopólio estatal sobre a pesquisa, lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização, o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. Então, lá, minérios, exploração de minérios nucleares, tá? E daí no inciso 25, né, a CF no artigo 21 traz daí a competência exclusiva da União, estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Então, garimpagem que traz impacto ambiental também. E aí a gente vai ter também o artigo 23 da CF, que vai trazer a tal da competência comum, né, dos entes federativos. Daí a gente coloca a União, Estados, municípios e o DF, tá? Que vai em relação a essa competência administrativa ou material. Vamos dar uma lidinha no artigo 23, né, para a gente ver essa competência comum na parte administrativa ou material. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Então, temos aí a competência comum dos entes federativos, tá? Em relação à matéria administrativa, né, ou na relação material em si, tá? Aí a gente vai ter também essa competência legislativa, né, ou formal. Perceba, a gente sai da esfera da competência administrativa, agora a gente vai para a competência legislativa ou formal, tá? Que é o procedimento agora, né? Então, eu vou ter a esfera privativa da União, no artigo 22, a esfera concorrente, no artigo 24 da CF, que daí vai juntar União, Estados e Distrito Federal. Vamos ter também a forma suplementar, né, que está no artigo 24, parágrafo 2º, e no artigo 30, inciso 1 e 2 da CF, que vai trazer daí essa competência legislativa formal, né,
de forma suplementar, daí para os estados e municípios. E uma competência legislativa exclusiva, né, no artigo 25, parágrafos 1º e 2º da CF, em relação aos estados. Tá? Então, vamos fazer uma leitura aqui da competência privativa no artigo 22, 24 e 25 da CF. Artigo 22 da CF. Compete privativamente à União legislar sobre, né, o inciso 4, águas, energia, informática, telecomunicação e radiodifusão. Inciso 10, regime de portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Inciso 12, jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. A gente vai ter também, no inciso 26, atividades nucleares de qualquer natureza. E fala de defesa, né? Defesa territorial, aeroespacial, marítima, civil, mobilização nacional. Olha só, esses itens que eu li agora para vocês estão todos inseridos também lá no artigo 225 e parágrafos da Constituição, né? Então, são competências privativas da União em legislar que impacta também, né, e que casa com a proteção ambiental. O artigo 24, né, ele fala o seguinte: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, aí no inciso 6, ele vai falar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Inciso 8, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. E no parágrafo 1º e 2º, parágrafo 1º, fala, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. E aí no parágrafo 2º complementa, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. E o parágrafo 3º abre uma brecha para os Estados legislarem, inclusive em matéria que deveria ser de competência da União, e a União não legisla, e diz o seguinte, o parágrafo 3º, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades, e isso cabe em relação à matéria ambiental, porque se a União não colocou nenhum tipo de norma sobre determinado assunto ambiental, o Estado não pode ficar de braço cruzado esperando a União tomar atitude. Então, ele vai poder legislar de forma plena, desde que não exista norma federal sobre o assunto, de matéria de competência exclusiva da União. E ainda dentro dessa competência legislativa, né, ou formal, a gente pode falar da competência exclusiva, né, dos Estados, que vão estar lá no artigo 25, parágrafos 1º e 2º da Constituição. Vamos ver aqui, né? Artigo 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Parágrafo 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Então tá, a gente viu a parte da Constituição Federal que fala, né, sobre essas competências. Vamos entender agora de forma um pouquinho mais delimitada, né, aprofundar um pouquinho, essa competência administrativa em matéria ambiental, tá? Então, conforme o artigo 23 lá da CF, a gente viu, né, que ela joga a competência tripartite, né? Então coloca lá, que é comum entre municípios, estados e a União, né?
proteger documentos, impedir invasão, né, evasão, desculpa, e destruição, depredação de obras de cunho cultural, artístico, histórico, proteger meio ambiente, combater poluição, preservar floresta, fauna e flora, registrar, acompanhar e fiscalizar essas concessões de direitos de pesquisa e de exploração de recursos hídricos, minerais e seus territórios, né? Então, depois que esse artigo 23 veio delimitando isso, ampliou-se, né, a esfera dessa atuação dos entes federativos em conjunto. Tanto é que o artigo 23, ele é o que traz as competências, né, dos entes federativos, ele que rege isso, né? Só que acabou trazendo uma confusão, né? Porque há uma confusão no sentido de que ainda a doutrina, né, até mesmo no judiciário brasileiro, existem dúvidas em relação às competências, porque às vezes elas se confundem por si só, né? E nessa confusão acaba que depois o judiciário vai ter que decidir se de repente uma legislação ela é inconstitucional ou não de um município, porque está legislando de forma que não poderia na matéria ambiental ou do próprio estado. Então, o artigo 23, apesar dele trazer a junção dos entes federativos, a força dos entes federativos, acabou que criou, né, uma competência comum que gerou conflitos de competência, né? Então, é preciso que se delimite melhor, né? Aí o que acontece? Para se delimitar melhor, para não ter discussão, porque a nossa CF é de 88, veio em 2011 a União e fez, né, a Lei Complementar 140 de 2011 para regulamentar, né, o artigo 23 da CF e os seus incisos, tá? Então, a Lei Complementar 140 de 2011, o que ela vai trazer, né? Ela vai regulamentar essa repartição de competências administrativas em relação à matéria ambiental, né? Com o viés do artigo 23 da CF. Então, vamos lá, agora a partir da Lei Complementar 140 de 2011, o que ela vai trazer em relação à matéria de competência da União, né? Ela traz essa competência, as atribuições da União, né, relacionadas à tal da efetivação da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Por isso que a gente tem, inclusive, a lei, né, que fala da Política Nacional do Meio Ambiente. Em âmbito nacional, que vai trazer o quê? Planejamento, como que vai ter que ser executado isso, quais são as diretrizes, orientação técnica, né? Articulação entre os entes federativos, a conscientização pública, né? Gestão desses recursos ambientais, os estudos, controles de âmbito nacional, né? Então, em suma, a Lei Complementar 140 de 2011, o que ela vai trazer, né? Para a União como competência? A União vai ficar responsável pela promoção do licenciamento ambiental. Então, ela vai fiscalizar, ela vai normatizar a relação de empreendimentos e atividades, né, que digam a respeito desse licenciamento ambiental, por exemplo, nas fronteiras do país, né, no que for no nosso mar territorial, plataforma continental, zona econômica exclusiva, dentro das terras indígenas, nas unidades de conservação, que a gente inclusive vai ver, talvez no próximo tópico, comece já a ver as unidades de conservação, né, principalmente da criação delas, né, e o que são. Vai trazer também a competência, né, em relação às atividades localizadas em 2 ou mais estados, desenvolvidas, né, em 2 ou mais estados, as de caráter militar, relativa a material radioativo, energia nuclear, que a gente já até viu lá nos outros artigos que casam lá com os parágrafos do artigo 225 da CF, montar a tal da Comissão Tripartite Nacional, né, fazendo com que existam conselhos, e aí a União cria o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que é vigente até hoje, para fazer a junção dessa esfera tripartite, né? E
deixa de forma delimitada, né, a Lei Complementar 140 de 2011, essa esfera de atuação da União, né? Então ela vai ser responsável, né, também dentro da Lei Complementar 140 de 2011 pela aprovação e manejo ou supressão, que seja, da vegetação, das florestas, em relação às florestas públicas federais, as terras devolutas, as unidades de conservação, né, instituídas pela União, as atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados ambientalmente pela União, tá? Então, de forma geral, a gente tem um conhecimento aí, dá para dar uma pincelada na competência da União dentro da Lei Complementar 140 de 2011. Vamos ver os estados, tá? Então, aos estados vai competir desenvolver também a política nacional do meio ambiente no âmbito estadual, né? Parecido com o da União, né, nesse mesmo aspecto, só que ainda, né, o que acrescenta para os estados? Eles têm que formular, executar e fazer cumprir a política nacional do meio ambiente, que foi instituída pela União, tá? Então, a competência do estado, o que ela é? Residual, porque a União já criou o Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? Então, o CONAMA já foi criado. Então, agora o Estado, através dessa competência que é residual, né, já da União, vai trabalhar em cima disso, tá? E só vai poder se sobressair a isso se a União for omissa em determinado assunto, porque daí ele vai poder legislar e atuar, né, agir em relação aos assuntos ambientais que a União seja omissa, né? Isso tudo que eu estou falando para vocês está lá no artigo 8º da Lei Complementar 140 de 2011, tá? Em relação aos municípios, vamos lá agora, né? Aquilo que era uma grande discussão, que os municípios poderiam ou não atuar, né, dentro da competência ambiental, né, de matéria ambiental. Veio a Lei Complementar 140 de 2011, lá no artigo 9º, né, e fala assim, são ações administrativas dos municípios. Daí lá no inciso 13, vai falar o seguinte, exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar ambientalmente for cometida ao município. No inciso 14, observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nessa lei complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos. Tá? Então, qual foi o objetivo do legislador, né? Quando traz aí o artigo 9º, tá? Dando competência para o município nas suas funções administrativas ambientais, tá? Ele queria fazer o quê? Que cada município do nosso país, pudesse também atuar, né, de forma na sua esfera administrativa dentro das suas peculiaridades, porque a gente não pode dizer que todos os municípios são iguais, as necessidades são iguais, né? Essa prática da competência administrativa ambiental municipal foi simplesmente jogada para os governos estaduais, né, que poderiam concentrar ou descentralizar um número maior de atribuições conforme os interesses do governador, né? E aí isso poderia trazer uma insegurança jurídica maior também. Então, o que importa, né, ressaltar? Que os órgãos estaduais de meio ambiente, eles quase sempre têm a maioria do seu respectivo Conselho Estadual do Meio Ambiente, né? E a composição é estabelecida por decreto estadual. E aí o Ministério Público, os municípios e a sociedade civil, eles vão poder e devem, né, cobrar esses conselhos estaduais uma atuação mais eficaz e eficiente, né, acompanhando. Então, os municípios, eles vão poder fazer a sua administração? Sim. Vão poder fazer legislação? Sim, mas eles vão ter que seguir o que o Estado determina, né, o Estado como ente federativo, né. E aí a Lei 140 a Lei Complementar 140 de 2011, né, traz esse pacto federativo, né, que colocou em xeque essa autonomia administrativa dos municípios, né, em relação à matéria de meio ambiente, ou seja, os municípios
tem que ter uma certa autonomia, né? Pelo menos no que diz respeito ao meio ambiente dentro das suas esferas territoriais, né? Então, o que vai poder ao município? O que vai competir em si ao município, né? Dentro da sua atuação administrativa? Vai poder suprimir, né, o manejo da vegetação, das florestas e formações sucessoras, né, de florestas públicas municipais, unidades de conservação instituídas pelo município, né? Vai poder também suprimir, né, e dizer sobre o manejo da vegetação, das florestas e dos empreendimentos licenciados ou autorizados ambientalmente pelo município, tá? Então, qual que é a atuação que a gente pode se dizer que ela possa ser supletiva ou subsidiária em relação a esses 3 entes, né? Que também a Lei Complementar 140 de 2011 traz para a gente, quando a gente divide essas competências, né? É uma responsabilidade, é uma competência que é atribuída aos órgãos ambientais de cada esfera, né? Então, nessa atuação supletiva, esse ente federativo ele vai se substituir ao ente federativo originário, que deveria ter feito a norma, tá? E ele não fez. Então, em quais hipóteses, né? Por exemplo, se não existir um órgão ambiental, né, ou um conselho ambiental, né, no estado, ou no Distrito Federal, a União vai poder desempenhar as ações administrativas estaduais ou distritais até a sua criação. Se não existir um órgão ambiental também capacitado, né, ou Conselho de Meio Ambiente no município, o Estado vai desempenhar as ações administrativas municipais até que o município crie esse conselho, tá? Ou o órgão ambiental competente. E se não existir um órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no Estado e no município, né? Então não tem nenhum tipo de secretaria municipal, estadual ou nenhum tipo de conselho em relação ao meio ambiente, aí a União vai tomar para si essa responsabilidade, né? Vai desempenhar as ações administrativas até que um desses outros 2 entes federativos criem, né, os seus conselhos ou os seus órgãos ambientais, tá? Agora, de forma subsidiária, né, no lugar de, toda vez que falar de subsidiário é no lugar de, né? A ação do ente da federação que vai fazer, né, vai auxiliar esse desempenho das atribuições decorrentes dessas competências comuns, quando solicitado pelo ente federativo, originariamente detentor das atribuições definidas nessa lei complementar, então que se entende que, né, um ente socorre o outro, tá? Mas o ente da federação, os entes da federação vão tentar sempre se auxiliar. Então, necessitando de auxílio, um pode requerer a atuação do outro, né, que vai agir no lugar de, tá? Então, são as formas um pouco mais delimitadas que a Lei 140, Lei Complementar 140 de 2011 traz para esses entes. O que eu quero que vocês compreendam, tá? Eu vou deixar o gráfico para vocês. Tá? Isso tudo que eu estou falando vai ter quadro lá para vocês verem a lei e tal, tudo para ficar um pouco mais fácil, tá? Uma última coisa que eu quero trazer para vocês, né, em relação a uma ADI que está em trâmite desde 2011 no STF, tá? Por quê? Porque ela questiona a validade da Lei Complementar 140 de 2011. Que ela fala que essa ADI diz que fala que foram atropeladas competências, né? Então propositaram a ADI para impugnar, né, a Lei 140 de 2011. Quem propôs foi a Associação Nacional dos Servidores do IBAMA, porque acham que algumas atribuições que deveriam ser características da União foram distribuídas para Estado e município de forma indevida através da lei complementar. Né? Então, o que eles questionam, né? Que a lei complementar ela não deveria delimitar as competências de forma a engessar isso. Então, mas sim prever mecanismos de cooperação,
né? Igual o artigo 23 da CF traz, né? De casar a atuação dos entes federativos, tá? Que a forma de segregar essas atribuições foi tão grande, né, que afetaria a própria competência comum de atuação dos entes federativos na esfera ambiental, né? E a ADI também ela questiona, né, que esses poderes normativos irrestritos à comissão tripartite, né, prejudica a atuação do CONAMA, né, e que poderia estabelecer exigências por meio de proposições, fixando esses direitos e deveres sem uma previsão legal. Então, como é que está essa ADI hoje? Ela ainda sequer foi decidida pelo relator, não tem um relatório, está lá no STF, ela está tramitando ainda, né? Foi protocolada em 2011, 2012 começou o trâmite e até hoje ela está lá, na mesa, está concluso com o relator, né? E ainda não foi proferido nenhum tipo de decisão por parte do relator. Então, assim, está desde 2011, a gente já está em 2020 e ainda não teve nem essa decisão do relator, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Particularmente para quem trabalha na parte de direito ambiental, né, a prof agora vai dar um pitaco de achismo, tá? Ao qual não tem posição doutrinária unânime em relação a isso. Eu acredito que a Lei Complementar 140 de 2011, ela veio sim trazer uma delimitação maior. Não significa que tem que engessar, eu não consigo ver como engessamento, porque seria engessamento se a gente excluísse o artigo 23 da Constituição Federal, né, que fala da atuação dos entes federativos, né, ainda fala de comum, né, em comum a atuação, mas não tem. Então, como não foi excluído o artigo 23 da CF, eu vejo também como uma forma da lei complementar vir só trazer um passo a passo, né, para o legislador ambiental, né, para a jurisprudência, para o judiciário, né? Então não vejo com maus olhos. Então o que vai acontecer? Vamos guardar, né, essa decisão dessa ADI, né, 4757, para ver o que vai acontecer em relação à Lei Complementar 140 de 2011. Por enquanto ela está válida e é por ela que a gente se guia na relação das competências dos entes federativos. Tá? Então, galera, eu vou encerrar por aqui a aula, tá? Vai ter exercício lá no SEI para vocês. Esse texto sobre essa aula da competência, tudo que eu falei aqui vai estar no SEI também para vocês. Então, vamos lá. Vídeo aula, texto da aula e um exercício para vocês entregarem hoje, tá? Não é complicado, só quero que vocês respondam para reforçar o conteúdo ministrado, tá joia? Prof ainda está com muita falta, sentindo muita falta de vocês, tá com saudade. Espero que isso tudo passe logo para a gente poder retomar as nossas aulas presenciais, tá bom? Tenham uma boa noite, bom estudo e eu estou acompanhando vocês aqui pelo WhatsApp, tá bom? Um abraço.